eu não conseguia falar. Diz, olha, você sofre de uma doença grave, você não é culpado. Eu, doença? É, você sofre de uma doença perigosíssima, contagiante. Você pegou essa doença, você não é culpado, e chama-se ideologia do embranquecimento. E só você tem um remédio para derrubar essa doença fora. Se você não trabalhar, não atacar essa doença, vai te estragar todo, você vai ser uma pessoa sempre sofrida. E como é que é essa doença? Ele falou, essa doença leva a pessoa a rejeitar a seu povo, a sua raça, a sua etnia. E ele contou para eu alemão, leio livro em alemão sobre meu povo toda semana, tudo que ligado à Alemanha estou lendo, estudando, minha cultura e meu povo, estou alimentando e mantendo. E você faz isso? Não, senhor, nunca li um livro sobre o negro. O senhor nasceu em 1952, que nós temos a informação. Exatamente, é. E em Nanuque, como que é Nanuque? O que É uma tem? cidade faz parte do Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do Brasil. Uhum. É uma população muito sofrida, muito usada pelos políticos ao longo da história. É uma cidade sofrida e, ao mesmo tempo, região que houve muita disputa de espaço geográfico entre os três estados, Minas, Espírito Santo e Bahia. Lá nascemos e acredito que nasci ali dentro de um projeto de busca da cidade, busca da Terra Prometida, que meus pais são baianos, e em busca da Terra Prometida pararam em Minas Gerais, em Nanuque, e ali nasci. Eles continuaram na busca da Terra Prometida e chegaram e encontraram em Vila Velha, Espírito Santo, o lugar onde realmente fomos criados e vivenciamos a cultura, vivemos o caldeirão da diversidade das culturas, dos pensamentos, etc. E tal. E nós, quem são? Tem irmãos? Você tá falando, Isso, nós nascemos família. lá. Quem foi que nascemos? Isso, a família é composta por 7 irmãos. Sete? Portanto, nascemos ali, então eu e outra irmã. Dois outros, três outros, ou melhor, 4 outros nasceram na Bahia. Antes de pais mim. chegaram. Outro nasceu comigo ali. E um terceiro nasceu no Já em Espírito Vila Santo. Velha. E o senhor ficou em Nanuque até que idade, mais ou menos? Saí de lá novo, saí de lá com 1 ano e meio só. Nem Então lembro, então, foi direito. nem lembro praticamente, não lembro nada. Voltei lá depois, e aí sim, ao Sei. voltar você começa a trabalhar alguns elementos da memória. Mas a região onde realmente a gente tem referência é Vila Velha, Vila Espírito Velha, Santo. Espírito Santo. Por isso que o senhor fez, então, a Escola Técnica Federal no Espírito Santo. Isso. Essa foi em Vila Velha? Não, essa escola fica em Vitória. Vitória capital. mesmo. É uma escola técnica federal, e naquele tempo, como hoje, costuma ser uma escola pública de alta qualidade. Em detrimento, não tanto, mas em contrapartida, esquecendo das demais escolas públicas, né, onde são quase todas abandonadas pelo governo, com referência a garantir a qualidade do ensino. E o senhor disse que os seus pais estavam em busca da Terra Prometida. Eles são, quer dizer, Manuel Rosalino Santos, dos Santos, né, e Maria Pereira Gomes. São 2 baianos, portanto, né, ele é de origem africana. Acredito que os bisavós deles foram africanos. E a mãe de origem espanhola com portuguesa. Então é uma mistura de etnias e a partir daí nasceu essa realidade que somos nós. Somos mestiços com um grande desafio de trabalho racial. E trabalhadores rurais, os dois? Isso de Terra Prometida não. me deu essa ideia. A ideia não. de terra Não. de agrícola, né? Não. Ele comerciante de comércio, se chamava naquele tempo secos e molhados, Certo. né? E ela dona de casa. E em Vila Velha também tinha um comércio de secos e molhados? Também trabalhava com comércio. E Nanuque também tinha Também, lojinha? sim, E por que eles sim. saíram de Nanuque para Vila Velha? Você sabe dizer? Naquele período, não tanto, mas Bahia, a coisa anterior, com as crises políticas partidárias, e ele tinha um certo movimento político, teve que abandonar tudo e perdeu tudo, fugido, em função das brigas políticas partidárias daquele período. Então ele fugiu o quê? Em 50, 40, final de 49? Final de 40, por ali, naquela faixa ali. Quer dizer, já temos aí governo Dutra, né?
E eles, com a política local, enfim, é interior da Bahia Interior da também, Bahia, exatamente. perdeu tudo lá Perdeu tudo. Todos os bens que ele tinha lá, ele por teve que causa de briga brigas política. políticas, né? Ah, ah. E com isso teve que reiniciar a vida de Nanuque E por e que Nanuque? completou. Alguém morava lá já? Não. Tinha parentes lá. Hum. Tinha parentes lá. Aí começou tudo de novo em Nanuque. E retomou com mais determinação em Vila Velha, onde se fixou, Vila Velha e Espírito Santo. E o senhor foi para a escola então em Vila Velha? Isso, então a minha primeira experiência de escola, de ensino fundamental, ensino médio, foi em Vila Velha, em uma escola próxima da nossa casa. Depois a questão do ensino médio foi na Escola Técnica Federal. Fizemos um curso técnico de edificações, era um curso muito disputado naquele tempo, era 17 candidatos por vaga. Portanto, era um curso muito disputado, muito cobiçado. Fizemos esse curso. Tivemos aprovação nesse mini vestibular. Acho que minha classificação foi número 23 para 30 vagas, foi 30, 23. Nosso desafio era conseguir fazer um curso técnico de qualidade máxima, porque meu sonho era ser engenheiro, engenheiro civil, e, portanto, investimos muito no estudo. E, para minha alegria e talvez um pouco surpresa, acabamos como o primeiro lugar da sala de aula. E naquele período, a escola técnica tinha essa questão de que o aluno saia de lá empregado. E, portanto, ao terminar os cursos, nós éramos entre 25 mais ou menos, e tínhamos, acho que 48 ofertas de emprego diferentes, Nossa, e para 25 pessoas. Então a isso é bom escolha demais. a escolha era por classificação acadêmica. Hum. Então eu tive a honra De escolher, o como é que é? O privilégio. privilégio, não, mas ao menos em todo caso era uma demanda muito grande de opção. Você tinha 48 opções para escolher uma, né? E escolhi trabalhar na Telecomunicações do Espírito Santo, porque primeiro eu podia permanecer na cidade que eu estava com a família e com uma grande perspectiva de crescimento na Telecomunicações do Espírito Santo. Trabalhávamos, portanto, no setor de poderia me ligar ao setor de edificações civil, só que naquele período a questão da técnica de telefonia era algo que seria quase que a internet de hoje, né? A telefonia era grande boom. E como eu gostava dessa área desafiante, optei por disputar uma vaga de estágio e com chance de emprego na área telefônica, de construção de redes telefônicas. Planejamento, definição, estratégias e expansão de redes telefônicas. Fiz estágio, após o estágio fui aprovado, fui encaminhado para curso de especialização na área e, para minha surpresa, acabei o curso de especialização voltando para a empresa, com esse curso feito lá mesmo no estado, um mês de curso, já fui içado para ser coordenador de setor, que normalmente naquele período era só um engenheiro que ocupava esse cargo. E fiquei um pouco preocupado, porque naquela fase eu já estava na busca de uma vida mais radical a partir de todos os conflitos sociais e políticos. A minha opção era lutar mais pela causa da justiça e voltada com a raiz que ficou lá para trás, de 12 anos, quando eu pensei em ser padre franciscano. Então retomei nessa fase agora, quando me vi sozinho. O meu salário que eu ganhava, com 2 meses de trabalho, eu podia comprar um Fusquinha 0 km. E de repente na família eu era a pessoa mais novo praticamente, que o melhor salário, ganhando muito bem, estava muito bem sucedido, mas me questionando se eu não estava sendo atraído e traindo uma proposta de luta por justiça. Então foi quando a gente retomou as reflexões dos 12 anos, na proposta de ser Aos 12 franciscano. anos, então, A proposta inicial foi com 12 anos, de como ser foi essa franciscanos. proposta? Como que o senhor A descoberta, né, o despertar, vamos chamar assim, não proposta, o despertar foi aos 12 anos, Como e foi? por orientação da família e outras pessoas, concluímos que eu não tinha idade para fazer esse discernimento, e então deixei a coisa enterrada, estacionada, em stand-by. E agora, então, já com meus 18, acho que idade eu tinha, meu Deus, acho que eu tinha já meus 19 ou 20 anos, Já, por aí, decidi, então, retomar essa questão, e quando, então, decidimos, em 76,
5 decidimos então fazer uma experiência temporária com os franciscanos, muito mais. Bom, a decisão era difícil de tomar, porque afinal ia trocar tudo por nada. Eu tinha um salário bom, muito bom em relação ao conjunto da sociedade, e deixaria o salário para trás para tentar ver se eu tinha descobrir se eu tinha uma vocação para sacerdotal. Então é algo assim muito nas nuvens, né? Não sei se por sorte ou se por azar, o meu superior, um engenheiro do Recife, um reformado no Recife, um nordestino muito firme, muito consciente, muito guerreiro. Ele levou um susto quando eu falei com ele que eu estava deixando a proposta, não quis aceitar a proposta dele de ser chefe de setor, fiquei substituindo por um período de um mês apenas o interinamente. E mostrei para ele que eu não queria porque eu tinha outra proposta na minha vida. Disse, mas como? Qual empresa está te contratando? Eu disse, não é outra empresa não. Eu estou optando para seguir o caminho franciscano, ser freio franciscano. Isso não pode ser, não. Você não tem nada a ver com você. Você é um cara estratégico, você é um cara técnico. E começou a dar o meu perfil segundo a visão dele. Isso, olha, que bom que você me vê esse perfil, porque eu, na verdade estou querendo ir para lá para ter certeza que não é lá e voltar. Ah, então tá bom, então olha, gente. Vou então definir aqui que você, vou lhe dar licença, você então vai sair com a oportunidade de retornar. Você vai ter um ano para você fazer essa experiência e voltar. Eu sei que você vai voltar, então você vai ter essa chance aí. Então eu fui gostando dessa ideia dele, que me deixou mais tranquilo, porque eu tinha o emprego mais ou menos ainda mais ou menos amarrado, né? Só que um mês estando lá dentro eu descobri que eu, na verdade, caí foi uma armadilha. Porque se você deixa as pontas amarradas, você começa a qualquer coisinha balançar a sua busca de radicalizar uma descoberta. E na minha primeiro embate lá dentro do seminário, arrumei a mala para vir embora. Um mês depois. Meio, quase mais um pouco mais de 2, por aí. Eu entrei em março e em maio, em 13 de maio, a turma nós éramos em 30 e tantos alunos, seminaristas, a maioria de origem alemã e italiana, do sul do Brasil, e inventaram e comemorar a Lei Áurea no refeitório imenso, ao meio-dia, refeitório imenso. Pegaram uma mesa, botaram no meio do refeitório, deram um toque de navio negreiro, e naquele dia os negros, os seminaristas negros, deveriam sentar naquela mesa para almoçar. E eu vamos sentar na mesa, naquela mesa do centro, a mesa navio negreiro, para almoçar e receber uma homenagem, uma brincadeirinha que eles iam fazer com os negros. E como eu nunca me imaginei negro, sempre me ali como alguém queimadinho da praia, das praias capixabas, e não muito mais do que isso, alguém que. É... Pronto, eu sou negro, eu sou moreno que eu sou mais de praia, ponto final. E não assumi a minha negritude, não. Então, frente a esse fato, criou-se um clima muito difícil. Não difícil, na verdade eu nem puxei para mim a missão de sentar naquela mesa do meio. Sentei normalmente nas mesas laterais, como os demais brancos. E na hora da brincadeira, alguém gritou: epa, tem uma cadeira vazia, falta alguém. É o Davi. Então foi lá, meia dúzia de alemãozão lá, me puxar pela perna, pelos braços, e botar naquela cadeira no meio da mesa. Mano, peraí, vocês estão me ofendendo publicamente. Vocês estão me agredindo. Estão me chamando de negro diante de todo mundo. Não, isso é agressão, não aceito ver mulher. E assim que me soltaram do meio daquela mesa, enfiei a mão na jarra d'água, derrubei os 2 copos, quebrei algumas coisas e saí, fui embora pro meu quarto para arrumar a mala e vir embora. E ali teve um formador que foi um cara muito estratégico, um cara muito capaz, muito capaz, muito bem preparado. E ele então foi chamado, ele esteve lá, eu já estava lá arrumando a mala, disse, pois é, o que houve? Me chamaram de negro, me agrediram, portanto, estou ofendido, vou embora. Disse, tudo bem, se você quer ir embora, você vai, mas faz o seguinte, fique pelo menos até hoje à noite para a gente conversar. Vamos conversar um pouquinho, vamos conversar. Eu quero sentir melhor o que está acontecendo e depois você vai embora. Não tem nenhum problema, se você quer ir, vai, você é adulto. Ok, fiquei. E ele então me escalou na tarde para trabalhar na equipe de que ia colher frutas. E ele estrategicamente botou o grupo que me chamou de negro, que me arrastou, colocou um grupo único de coleta de fruta e eu no grupo também. E eu não sabia de nada, entrei do grupo e vou escolher frutas. Quando eu deparo e olho, é o grupo que me criou uma situação constrangedora. E, portanto, estou lá trabalhando, né? Segurei o saco de colher, de depositar as frutas, eles iam colhendo, eu ia segurando e guardando, nem olhar para a cara de ninguém. Quando termina que vou, então,
para tomar banho e ele me cerca, olha, você não conseguiu olhar para seus companheiros, você não perdoa seus irmãos. Como é que você quer ir embora se você não consegue perdoar? O que você vai ser lá fora da sociedade se você não é capaz de perdoar? Então, aguenta realmente falar com você, porque você não é a pessoa boazinha que você falou, não. Você falou na primeira entrevista comigo que você queria ser franciscano para ajudar a construir um mundo melhor, para criar perdão, justiça social. Mas você nem consegue perdoar. Como é que você vai ser um franciscano? Né? Portanto, à noite quero falar com você. Ok, chegou a noite, fui lá para o quarto dele, e após o jantar, e ele então criou todo um clima tranquilo. Qual é o seu time? Ah, sou Flamengo. E vai lá, vem cá, elogiou o Flamengo. E de repente, você tem a foto de sua mãe? Isso tenho, sim. Enfiei a mão na carteira, peguei a foto da mãe e mostrei pra ele. Mãe branca. E ele olhou, sua mãe é branca? Lógico, eu sou branco. Minha mãe tem que ser branca. E ele, pá, tortou o assunto. Pois é, você mora no Espírito Santo. Como é que é lá? Ah, tem muita praia. Praia de Guarapari, praia de Cambuí, praia da Costa. Então, indo pra lá, pra cá. E dizendo que eu ia muita praia. Né? E ele, assim que ele percebeu que estava todo descontraído, fez a seguinte pergunta: tem a foto do seu pai? Eu disse, não tem, não. Não tem? É, Frei. Tem. Mas está lá na mala. Ah, vai lá buscar. Não, velho, mas a mala está fechada, eu estou pronto para ir embora. Mas vai lá, você vai embora, eu quero conhecer pelo seu pai de foto. Não é, Frei. Está bem protegido, está tudo guardado. Nem sempre lá na mala está a foto do homem. Mas vai lá buscar. Vou lá. Muito chateado com essa história de buscar foto do pai. Lá então abro a mala, pego lá no fundo da mala a foto dele e trago. E todo meio humilhado, abro, mostro para ele a foto do pai. Todo humilhado. E ele vai, oh, seu pai é negro. Pá. Aí deu um choque geral. Pá. Parado, nem saí do lugar, nem na frente, nem pra trás, nem baixava. E, pum. Ele correu lá, pegou um copo d'água e tome água e senta. E vamos lá, o que está acontecendo, o que está acontecendo. E ele foi, eu não conseguia falar, e disse, olha, você sofre de uma doença grave, você não é culpado. Eu, doença? É, você sofre de uma doença perigosíssima, contagiante. Você pegou essa doença, você não é culpado, e chama-se ideologia do embranquecimento. E só você tem um remédio para derrubar essa doença fora. Se você não trabalhar, não atacar essa doença, vai te estragar todo, você vai ser uma pessoa sempre sofrida. E como é que é essa doença? Ele falou, essa doença leva a pessoa a rejeitar a seu povo, a sua raça, a sua etnia. E ele contou para eu alemão, leio livro em alemão sobre meu povo toda semana, tudo que ligado à Alemanha estou lendo, estudando, minha cultura e meu povo, estou alimentando e mantendo. E você faz isso? Não, senhor, nunca li um livro sobre o negro. E aquilo ali começou a me despertar uma questão estranha. Puxa vida, meu pai é negão, nunca falou nada sobre o negro para mim. Meu pai, praticamente, aí comecei a fazer a releitura, né, voltar na história. Meu pai, praticamente, neutralizou a família dele, da família dele, neutralizou os filhos dele, da família deles, dos irmãos dele, do pai dele. Ou seja, nós todos nascemos sem conhecer a família dele. E ele nos colava o máximo possível a família da minha mãe, brancos. E ninguém de meus irmãos conhecia nenhum parente do meu pai. Ele se afastou de vez do lado paterno da família dele e nos ligou de vez à família da mãe, que são brancos. Então nós crescemos com essa consciência. Então ali comecei a entender como é que desenvolver em nós, em mim e meus irmãos, a consciência de rejeição da questão racial. Então foi toda uma estratégia. E comecei a avaliar e vi que meu pai inconscientemente negava a cultura étnica dele. Ele não vestia roupas coloridas, ele não sambava, ele não curtia som afro. Era alguém que já vivia o drama da ideologia do embranquecimento. E isso ele estava repassando para nós inconscientemente. E ali então a gente trabalhou muito essa questão, e acabou então o papo com esse Frei, fui dormir, desmaiei, porque eu estava totalmente exausto, desmaiei, ia acordar. Primeira coisa que faço no dia seguinte ao acordar é ir para a biblioteca. Fui buscar um livro sobre o meu povo negro. Um povo que eu sabia. Eu, até o dia anterior, eu era branco. Estava muito bem situado.
acordei sem saber se eu era branco, se eu era negro, onde sem cultura, sem identidade, eu estava perdido, estava quebrado. Essa história de ir embora para casa é impossível. Eu vou vir para cá inteiro, vou estar quebrado? De jeito nenhum, não volto quebrado, não. Quero me consertar, quem sou eu? E ali então foi toda uma crise existencial muito forte. E fui nessa tal biblioteca procurar um livro sobre o negro. E rodei a biblioteca imensa do seminário. Não encontrei um livro sequer sobre o negro. Pá! Aí acendeu a luzinha. Tá aqui. Outro elemento que está fazendo o povo negro a se autonegar. As bibliotecas em geral. Em geral, elas não valorizam o meu povo negro e com isso não tem nada sobre o meu povo negro. Fui lá, Frei, pois é, o senhor falou que o senhor lê todo dia livros sobre o seu povo alemão. Rodei todo os armários da biblioteca e não encontrei um livro sequer sobre o povo negro, Frei. E aí? O que está acontecendo? Sério? Não tem, não tem. Vamos, vem cá. Pegou o carro, botou no carro, foi lá para a cidade, ele comprou lá 10 livros sobre o negro, botou na mesa central da biblioteca e a partir daí comecei a ler sobre o negro. E ali, em 76, que começou a nascer o despertar da consciência racial, a leitura crítica das relações raciais no Brasil, e o quanto isso estava muito mal resolvido, o quanto isso era uma fonte de estrago de vida, porque, puxa vida, o bonito é a pessoa se amar conforme Deus o criou. Né? E se a pessoa, se eu vivia aquilo, comecei a me perguntar como é que vivem os demais negros. E descobri que todos os negros do seminário, eram 7 ou 8 negros, todos 8 negros, 8 comigo, todos eles também negavam sua cultura racial. E comecei na sociedade, na cidade, em reuniões, onde eu ia, tentava colar em pessoas negras, puxar sobre o tema do negro. E descobri que de cada 10, 9 não queria nem papo sobre esse assunto. Então eu percebi que a rejeição estava em grau exageradamente forte e era um problema nacional, sim. Decidi que a partir dali eu não queria ser franciscano, porque São Francisco tem uma proposta de vida e tem um projeto de sociedade. Eu queria ser franciscano, eu queria botar essa estrutura de igreja e de franciscano a serviço de um assunto não bem trabalhado, que é a questão do negro. E eu caí na besteira de, na primeira reunião com o superior, comunicar isso a ele. Eu queria ser franciscano para lutar pelo povo negro. De jeito nenhum. Você não pode ter seu querer. Franciscano tem que ser um obediente e fazer o que nós mandamos, ponto final. Você vai freio. Olha essa realidade. Pá! Dei para ele assim os dados. Ou você é obediente ou você é embora, você é mandado embora. Tá bom. Vou ser obediente então. E me adaptei a eles. E se eu tinha a missão de trabalhar tal assunto em tal comunidade, eu tinha que 3 dias fazer aquele trabalho, fazer o trabalho em meio-dia, e 2 dias e meio ficava trabalhando o tema do negro, estudando, conversando, pesquisando, fazendo reuniões, projetando slides sobre o negro nas comunidades, ou seja, eu dava meu nó. Para eles, eu estava fazendo o trabalho que eles mandaram, mas decidi fazer outras coisas também, em paralelo, e dei o meu jeito, com a estratégia bem mesmo de quilombola. A coisa foi indo embora, e terminei o noviciado. Terminei o estudo em Guaratinguetá, foi seminário em São Paulo, Esse que eu ia te em perguntar. Guaratinguetá. Dali fui aprovado para fazer o noviciado. O noviciado foi em Santa Catarina. Fiz 1 ano de noviciado, fui aprovado e fui então aprovado para fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, filosofia e teologia. E essa faculdade era em Petrópolis. Então fiz ao mesmo tempo 2 faculdades, dei conta do recado, e na mesma estratégia, acendendo uma vela para as normas da igreja, outra vela para as normas da comunidade negra. E aí a gente investiu por aí, e quando o superior me questionava e dizia que sobrou um tempinho, eu estava aplicando também outras questões que eu acho interessante para o reino de Deus, tentava enrolar um pouquinho. E aí a gente começou então a radicalizar o trabalho do negro, sempre entendendo que não podia puxar o assunto negro de maneira direta, porque o próprio negro rejeitava. Então eu puxava de maneira indireta. Por exemplo, Petrópolis, onde eu estava estudando, como estudante, em 81 houve uma grande chuva
e mais de 1.000 pessoas perderam suas casas, rodou morro abaixo. Não sei se vocês lembram desse fato, em Em 81. Petrópolis, geralmente, Tem esses tem essas acidentes. calamidades, né? E aí, então, naquele tempo, o ministro era o ministro Mário Andreasa, ele prometeu que ia reconstruir as 1.000 casas em 90 dias. E aí nós, então, distribuímos um panfleto para o povo, quando tinha 70 dias, propondo ao povo uma grande reunião, não, quando tinha 60 dias, propondo ao povo uma grande reunião para ir 10 dias. E a proposta era essa: se o ministro não colocar até no dia número 80 os tijolos para construir as 1.000 casas, vamos parar a cidade de Petrópolis com uma grande passeata. Todos os moradores, todas as vídeos vão fazer uma passeata na cidade. E aí então a gente começou a panfletou todos os morros de Petrópolis e a multidão começou a alvoroçar. O assunto foi para a imprensa e cresceu demais. E aí o bispo, que era um bispo ultraconservador, chamou meu superior lá e disse: olha, descobrimos, veio um comunicado de Brasília, dizendo que tem um padre comunista aqui no convento. E esse padre não é padre, falaram que é padre, mas não é padre, é o Frei Davi, ele está estudando ainda, não foi ordenado ainda. No entanto, ele está agitando, está criando confusão, ele está não respeitando a missão dele, que é ficar na igreja, está indo para o Morro Favela fazendo comunismo. E chegou um comunicado de Brasília que tem 3 padres comunistas em minha diocese. Um padre é o Frei Leonardo Boff. Já mandei o relatório para Roma, pedi a expulsão dele, assim falando do bispo. O segundo padre é o padre Lino, é um italiano. Eu já pedi a expulsão dele do país. Vai ser expulso nos próximos dias. O terceiro padre, que não é padre, é o Frei Davi, e comunico agora ao senhor superior: se o senhor não tirar o Frei Davi, que é estudante ainda, portanto, está sob sua jurisdição, se não tirar ele em 30 dias, eu vou expulsá-lo daqui da diocese. Como católico, ele está expulso daqui da diocese. Mas foi um problema sério, porque vazou para o povo. O povo, então, em vez de fazer a passeata contra as casas, foi fazer passeata na casa do bispo contra a minha expulsão. Então a primeira passeata que deveria ser contra as casas, a primeira passeata foi contra o bispo. E logo em seguida, no dia 90, uma grande passeata na cidade contra a não construção das casas e parou a cidade, foi um tumulto grande, nunca houve aquilo no último tempo. Como é que ousa empreendedor militar fazer uma coisa dessa? É muito atrevimento, é muito abuso, é um comunista mesmo, está sendo financiado pela Rússia, e aqueles papos todo que rolava, né? O fato é que o bispo foi e me expulsou. O meu superior, então, não me transferiu de lá. A norma dele foi: você transfere o Frei daqui, bota em outra cidade do Brasil onde vocês têm casa, e se você não fizer isso aí, em 30 dias eu expulso ele. E deu os 30 dias, o superior me tirou e me expulsou. E aí, então, uma vez expulso, dias depois, foi minha ordenação sacerdotal lá em Vitória, lá em Vila Velha, minha ordenação sacerdotal. E, para minha surpresa, já tinham se decidido antes, pelo meu superior, antes da expulsão, que eu, sendo ordenado padre, iria trabalhar na paróquia de Petrópolis. Já tá tudo sacramentado, registrado, só ia me comunicar no dia da minha ordenação, de maneira como é praxe, né? Só que nesse meio termo já houve a proibição do bispo de eu ser estudante em Petrópolis. E agora, como é que ia executar uma transferência se, para mim ser padre, em uma diocese que o bispo já expulsou a mim como estudante? Como padre era inviável essa possibilidade. E aí foi 500 reuniões dos meus superiores com o bispo, e o fato é que o bispo aprovou que eu ficasse só 6 meses, mas quietinho na sacristia, sem fazer trabalho comunista na diocese, enquanto eles encontravam uma solução. Porque uma vez que já foi tudo fechado, que eu vou trabalhar lá, e uma vez que ele entendia que a coisa era muito delicada, que as estruturas, ou seja, foi feita várias transferências, e a minha foi considerando nesse conjunto. Então, deu 6 meses. Bom, nesses 6 meses, morando em Petrópolis, continuei às escondidas com o trabalho. E fui um pouco mais além. Criei em Petrópolis o Grupo de União e Consciência Negra, criei a Pastoral AJOC, Juventude Operária Católica, além, já estava criado o Movimento dos Desempregados. E criei um quinto trabalho que foi chamado Movimento dos Desempregados. Já estava criado o Movimento dos Desabrigados, criamos o Movimento da Consciência Negra, criamos o movimento da JOC, Juventude Operária Católica, e depois criamos, por fim, o movimento dos desempregados,
que foi um período de grande crise econômica, com muitos desempregados, e aí a gente fazia algumas, tentava enfrentar esse problema. E de várias maneiras, mas a lutar contra o desemprego é muito difícil. E aí eu fiz uma loucura. A loucura foi ir ao mercado da cidade e propor ao moço que ele, eu sofri, sou padre aí, parece muito pobre lá, eu com fome, e aqueles que acreditar que estão com fome, eu vou fazer um bilhetinho para o senhor, com a minha assinatura e meu carimbo, e o senhor vai me dar 20% de desconto no que ele comprar de alimento, só para comprar alimento, eu vou fazer vale de R$ 10, para eles virem cá comprar, e o senhor despacha e eu pago o senhor, de 7 em 7 dias. Não tinha dinheiro para isso. E aí fiz o acordo com ele, e quando fui ver a conta, estava muito grande a conta, e não tinha dinheiro. E aí eu fui superior a comunicar. Infelizmente, eu fiz uma arte, que é isso, estou com um débito grande lá e não sei o que fazer. Você tá ficando doido? Olha, eu tenho uma proposta para o senhor. Qual a proposta? Vocês me elegeram para representar a casa na ordenação de um frei lá no Santa Catarina. Eu botei no lápis, no papel, indo para lá de avião, vou gastar X. Minha proposta é fazer uma bonita carta para ele, comunicando a ele, pegar todo esse dinheiro que eu vou gastar de avião e pagar os débitos lá no supermercado. Eu faço uma carta explicando para ele que foi a minha presença, a presença da fraternidade foi transformada nesse gesto de solidariedade. E assim a gente. E ele é um cara sensível, vai entender e ponto final. Ele protestou, mas fazer o quê? Então tá bom, faça isso. Não tanto como, muito mais como castigo para você. Porque você então não vai mais para a ordenação, você vai ficar aí de castigo. E você com esse dinheiro, sabe? Que bom, se outra fez como castigo, eu aceito como castigo. Foi proposta minha, mas ele mudou. Disse, não, aí quero uma solução um pouco mais estratégica. E aí então, sem comunicar ao superior, fui em uma revendedora de automóveis da cidade e propus, eles me vendiam fiado um carro 0 km. Como vender fiado? Disse, olha, eu trabalho com pessoas pobres e estou fazendo uma rifa de um carro 0 km, só que eu não tenho esse carro. E quero fazer essa rifa, foi um carro 0 km para o povo vender na rua os bilhetes. Cada bilhete, vamos dizer, era R$ 5, acho que é R$ 12, não lembro agora o preço. A pessoa vai ficar no ato, com 50% do valor, a pessoa que vendeu. São cartelas de 10 bilhetinhos, a pessoa vai ficar com a metade do que ela vendeu no ato. A outra metade vai ser para pagar o senhor e comprar um outro carro para fazer um segundo sorteio. Mas como? O que você me dá de garantia? Minha palavra. Mas quem é você? Eu sou Freito. Mas e daí? Eu não entendi como é que é. A metade fica com quem vendeu a rifa. O pobre então viria vender. Quem vendeu a rifa? Seria os pobres que estavam passando fome, iriam vender a rifa. Era uma rifa, vinha separada em bloquinho de 10 bilhetinhos só. Então vamos dizer que era R$ 12 cada bilhete. Se ele vendesse os 10 bilhetes, não era R$ 5. Bom, vamos chamar 5. Ele venderia 10 bilhetinhos, faria R$ 50. No ato ele ficaria com R$ 2, com R$ 25 para ele no ato. Então se ele vendesse aquele um dia, tinha no dia R$ 25, não mais R$ 10 para fazer compra. Tinha R$ 25, mas do trabalho e do suor dele. Os outros R$ 25 ele devolveria para pegar um segundo carnezinho. Se ele não devolvesse, porque era comum pobre dar tombo também, né? Comum, em vez de devolver para ele, tá com os R$ 50 na mão, vai gastar os R$ 50 que tá devendo um Deus e o mundo, né? Então, para garantir que ele iria voltar, a gente então fazia esse método. Ele viria prestar conta de R$ 25 e vai poder pegar um segundo bilhete. E assim iria. Teve gente que passou a ganhar naquele período uns R$ 10 por mês. Teve pobre, aqueles bem assim convictos de que era uma solução boa para eles. E esse trabalho reunia umas 400 a 500 pessoas, esse trabalho de vender rifa de carro 0 km. Bom, o carro foi me entregue, sem nada, sem documento, sem porcaria nenhuma. Eu pegava esse carro, então, e botava ele na rua, colocava ele na rua em exposição, e o povo em volta vendendo, com faixas, cartazes, e vamos levando o problema e gritando pela solidariedade. O fato é que, no prazo certo, vendemos os bilhetes todos, conseguimos no ato resolver o problema de 400 famílias a nível de alimentação, e não muito mais que alimentação. Conseguimos pagar o carro 0 km, pagamos ele antes do prazo, e tínhamos dinheiro para comprar outros 3 carros para fazer outros 3 rifas. Bom, ou seja, foi uma solução que a gente ficou entusiasmado, fantástico, fiquei feliz com aquele método, porque o povo trabalhou, criou-se emprego temporário real, com soluções reais e com estratégias interessantes.
E nesse inteirinho aí, continuava todos os demais trabalhos. Esse trabalho foi o trabalho com desempregados. Mas continuava o trabalho com o movimento negro, a atividade de consciência negra, o trabalho com a juventude operária católica e o trabalho com desabrigados. E a coisa crescia cada vez mais e o bispo cada vez mais nervoso. E era reunião atrás de 15 dias, uma reunião com o bispo, que era a minha expulsão. Deu 6 meses, meu provincial, não, meu superior não me transferiu. O bispo me expulsou em caráter irrevogável. E aí, mais uma vez, passeata contra o bispo, protesto, todas aquelas confusões. E a gente então arrumou a mala e foi embora. E transferiu, o meu superior me transferiu para ser padre na Catedral de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E então fiquei 20 anos trabalhando com o povo pobre de Duque de Caxias, reiniciando ali os trabalhos todos que haviam em Petrópolis. Vamos voltar um pouquinho aos seus 12 anos. Como é que o senhor teve aquela primeiro chamamento, se assim se pode dizer, para os Isto, franciscanos? isto. Se deu como? Na cidade onde a gente morava, Vila Velha Vila já? Velha, Ah, é, é, na cidade, bom, nesse período aí, eu fui fazer uma experiência em um colégio agrícola para conhecer técnica de agricultura. E é um colégio agrícola no interior do Espírito Santo. E muito longe, muito difícil acesso. E toda semana ia um padre da assistência a essa comunidade, a essa vila e ao colégio agrícola. Chovendo, fazendo sol. E eu vi aquele padre chegar lá, o com mesmo padre. esforço. Não, outro padre. É o mesmo O padre, mesmo. é. Com esforço danado. E uma vez ele chegou lá todo com a lambretinha dele, todos de barro, porque a lambreta Atolou? atolou várias vezes e chegou lá atrasado, mas chegou. Pediu desculpa e foi lá e se lavou rapidamente e veio cumprir suas obrigações de servir ao povo e atender. Tá, tá, tá. E aquilo mas que dedicação, E ele era um cara dedicado, organizava, orientava o povo, era um militante muito consciente. Disse, caramba, eu quero ser padre quando eu crescer. E aí, então, nesse modelo desse padre, a gente quis ser padre quando crescer e falei para a família. E a família, de jeito nenhum, você não tem idade para pensar o que você quer ainda? Opa, não tem idade. Então, eles são adultos, eles estão falando isso, não é que eles sabem o que estão falando, então eu vou me sossegar. Me sosseguei e lá com 18 anos voltou. E o senhor foi fazer esse trabalho nessa fazenda agrícola, conhecer essa escola agrícola, por quê? Porque era uma proposta também nossa naquele período de tentar é, descobrir alternativas de trabalho, em um lado, e por outro lado, porque houve uma grande crise, mais outra grande crise financeira na família, e era uma alternativa de investir na educação, porque meus pais não podiam investir mais. Né? Foi a frase que caiu por terra toda a questão socioeconômica da família. E foi Mais alguma briga política no Espírito Santo? Não, desta dessa vez vez não. não. Dessa vez foi talvez o encantamento do meu pai pelas mulheres capixabas e passou a ter 3 famílias. Aí dá despesa. E aí dá despesa demais. E ele então, a mãe foi expulsou de casa porque, afinal de contas, ela não queria dividir o homem dela com nenhuma outra mulher, né? De modo que. E aí então, para poder ela conseguir vencer sozinha, ela criou essas estratégias. Ah, então foi por recomendação dela que o senhor foi nessa Isso, escola agrícola. Ficou isso. muito tempo lá? Ah, fiquei, que acho que 2 anos, se não me engano, por aí. E os outros irmãos também, cada um uma estratégia? Não, só eu e outro irmão fizemos esse método, porque havia também naquele período um certo encantamento pela dimensão agrícola. é, é, o, o- o- um, Nós tínhamos uma hortinha no nosso quintal, e quando, segundo minha mãe, as plantas que eu plantava cresciam melhor e mais rápido. Hum. E ela dizia isso, e eu achei que era verdade, que eu ia lá observar e ver lá o que o fulano fez, estava sofrendo, né? E o meu também estava mais bonito. E isso, pô, você tem jeito para isso, você tem jeito. E aí, se eu tenho jeito, eu vou conhecer esse jeito. Mas acho que ter ou não ter jeito é uma coisa, e eu percebi que lá veio esse encontro com a proposta de uma vida, de uma ação mais radical. E o senhor continuou mantendo contato com seu pai depois que ele saiu de casa? Ah, ele morreu em seguida. Ele teve problemas de saúde e morreu. E a mãe morreu agora, recentemente. Em que ano foi? Foi em 97. 97, uma morte muito, muito, muito desagradável. No hospital que ela foi um tratamento de uma coisinha boba.
colocaram nela um soro contaminado e morreu a partir do soro contaminado. E agora, ontem, vocês viram na imprensa que aqui no Rio tem mais esse problema outra vez, né? Tem, parece que umas 10 pessoas que morreram nos últimos dias por causa de soro contaminado aqui no Rio. Então, se você ficar doente, não vá para o hospital, não, hein? É. Bom, esse seminário então era em Guaratinguetá. Os franciscanos têm um seminário em todo o Brasil, é Tem isso? vários seminários. Por que o senhor foi a esse de Porque esse Guaratinguetá? seminário pertence vamos chamar, porque nós franciscanos somos divididos em 7 províncias, 7 regiões No Brasil. no Brasil todo. E o seminário da região Sudeste é Guaratinguetá. Ah, tá. Isso. Então o senhor estava no Espírito Santo, então veio para. Isso. E por que franciscanos? Porque esse padre que foi nessa escola agrícola não era. Não era franciscano, ele era padre jesuíta. Por que franciscano? Porque quando voltou o despertar, eu morava em Vila Velha, e Vila Velha é toda servida pelos padres franciscanos. E ali foi que eu conheci, ao longo desse convívio, São Francisco de Assis, sua proposta, sua radicalidade de vida, e isso achei interessante. Certo. Então, por isso que lá nesse seminário em Guaratinguetá havia os alemães e italianos do sul que levaram o senhor para essa mesa. Por isso que havia pessoas de todo o país, no caso, né? Esse frei que conversou com o senhor, que disse que o senhor estava com a doença do embranquecimento, da ideologia, quem é esse frei? É o Frei Fritzen, ele já deixou de ser frade, já casou, tá bem, já tem vários filhos. Ele foi um daqueles que nas crises dos anos 70 deixou a vida religiosa. Como é que era o nome dele? Fritzen. Com F-T-Z-E-N? Frei Fritzen, assim. Isso. F-R-I-T-Z-E-N. Isso. E ele então depois seguiu o rumo dele. Seguiu o rumo dele, tá certo. E o senhor estava falando que sempre, quer dizer, despertou para essa questão enfim, a questão do negro, a partir dessa sua experiência no seminário, que foi muito marcante, inclusive a forma como o senhor relatou também. Agora, e que então ia fazer as missões que os franciscanos diziam para fazer, mas que sempre, de forma indireta, tentava, assim, agora eu estou me lembrando, você falou que sempre quando tocava na questão do negro com uma pessoa negra, a primeira coisa que ela fazia era recusar a ideia, que o senhor então procurava formas indiretas. Que formas indiretas eram essas? Era trabalhar outros dramas, por exemplo, né, os desempregados. Através do drama número 1 para ele, naquele momento desempregado, a gente discutia, tentava entender o drama dele, e em seguida, uma vez ele desocupando a mente com aquela questão número 1, a gente provava a questão número 2, puxava o assunto do negro, depois que criava um laço de amizade e confiança com a minha pessoa. E como é que em uma casa com os desabrigados, os desempregados e outros grupos. Nós projetávamos slides sobre a história do negro no Brasil, dando a eles consciência histórica, porque entendíamos que a consciência histórica é o primeiro passo para despertar de consciência. O senhor tem ainda esses slides, não? Devo ter alguma coisa por aí, sim. Devo ter. Porque nos interessa essas estratégias de mobilização do início do movimento negro, que começou a aflorar nesses anos 70, justamente. Esse slide é fácil de encontrar. Anota aí, por favor. Quem produziu esse slide fomos nós, uma equipe grande, com a assessoria do IBASE. Então, o IBASE tem tudo isso arquivado lá. O nome do slide é A História que Não Foi Contada. O nome do slide é A História que Não Foi Contada. O segundo slide chama-se A Vida Renasce da Luta. Tinha alguma coisa a ver com o Betinho? Era no tempo do Betinho, sim. O Betinho fez parte da nossa vida, do nosso despertar. Betinho foi nosso solidário. Betinho, nós éramos amigos e inclusive o Betinho foi responsável pela outra grande enrascada que eu me meti, outro grande conflito que eu me meti, com prazer. Betinho foi corresponsável. Foi quando, no ano de 83, eu acho, em 83, nós organizamos o primeiro encontro de religiosos, seminaristas e padres negros. Esse encontro foi organizado aqui no Rio de Janeiro, em
um grande colégio de freiras, Colégio Assunção, tem ali na rua Almirante Alexandrino. Era o primeiro encontro de seminaristas, padres e religiosos negros do Brasil. E organizamos esse encontro com uma grande divulgação dentro do mundo católico. E naquele tempo era cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, um cardeal super conservador, e ao saber que estava sendo organizado esse encontro, ele proibiu que o encontro fosse realizado, mandou fechar tudo, ponto final. E aí eu mandei uma carta para ele, falando com ele que estava em jogo um drama de consciência. Eu não sabia se eu obedecia à voz de Deus, também no meu coração, ou se a voz dele, a autoridade eclesiástica. E a minha tendência era respeitar a voz de Deus. E que pedia a ele que ele tirasse a proibição, porque eu não conseguiria dizer não para Deus. Eu iria fazer um encontro a si mesmo contra a vontade dele. Ele me achou atrevido e mandou o meu superior me punir. E o superior ficou confuso. E eu então reuni a comissão organizadora. O encontro estava sobre a organização da Conferência dos Religiosos do Brasil. Propus à comissão que a gente cortasse para libertar a Conferência dos Religiosos do Brasil, para não ser responsável, para não ter que ser punido por causa de nós. Nós então criamos independência, nos desligamos da Conferência dos Religiosos do Brasil, nós como religiosos nos desligamos, foi essa ousadia, foi outra estratégia. Então mandamos a carta para a Conferência dos Religiosos do Brasil, nos desligando da conferência. Esse grupo, portanto, de 10 pessoas que estavam organizando esse encontro, se declarava autônomo e que fazia esse encontro, portanto, por conta própria. E mandamos uma carta para o cardeal Dom Eugênio, comunicando que nós estávamos desligando da CRB, e se ele era contra o encontro, que ele deveria punir a nós e não mais o presidente, não a Conferência dos Religiosos do Brasil. O encontro ia acontecer, e que nós achávamos que Deus tinha mais autoridade do que ele no fazer justiça, no buscar a justiça. Foi algo desastroso, porque o homem nunca ele se sentiu tão agredido no poder dele, na autoridade, isso é poder, no poder dele, o poder dele foi desafiado, foi para ele uma pior coisa da história da vida dele, nunca ninguém fez aquilo com ele, e isso aí estourou na imprensa. O Betinho, portanto, aí entra o Betinho foi quem nos ajudou a discernir esse problema, que a gente estava em crise, se deveriam não obedecer ao Eugênio, ou se deveriam obedecer nossa consciência, segundo nossa compreensão de Deus. E o Betinho deixou claro, não, Frei Davi, há uma história de luta sua, tem uma coerência, você não entrou nessa que você quis, toda uma situação histórica está te jogando nessa direção. Se você agora ouve a voz do poder, você está traindo sua consciência. Quem te deu essa consciência foi Deus. Essa consciência você não comprou no supermercado. Foi Deus que deu, portanto, irmão. Você tem um saber que não veio da igreja, mas veio veio apesar da igreja. O saber não veio com a igreja, mas veio apesar da igreja. Frei, lembre-se, Frei, a igreja é racista. Olha aí, ou seja, ele foi por aí. Conclusão, decidimos que ele estava com razão, a assessoria dele foi boa, me ajudou a sair do muro e discernir, e criamos a estratégia de fazer o encontro. Na véspera do encontro, foi capa do Jornal Globo, Jornal do Brasil e todas as televisões naquele tempo, de 83. Se vocês procuram, você vai encontrar nos Qual mês arquivos aí. foi, mais ou menos? Eu acho que foi mês de abril. Abril ou junho, um desses 2 meses. Abril ou junho, não lembro com precisão. O ano foi 83. Com certeza vocês vão descobrir muito material de arquivo aí na televisão, rádio e jornal. Foi a primeira página do Jornal do Brasil, primeira página do Jornal Globo e outros jornais, rádios. Foi uma semana de dor de cabeça. Porque era noite e dia, televisão, rádio, jornal, querendo entrevistar, querendo saber. E de repente a gente estava tendo que responder a problemas enormes que a gente imaginava que não eram tantos problemas assim. Tá, resumindo, foi fantástico. Lá no Colégio Assunção, teve lugar no Colégio Assunção? Foi no Colégio Assunção, apesar da proibição dele. Tivemos a sorte da irmã superiora, aceitar emprestar, porque só, olha, eu empresto esse encontro, eu alugo a casa para qualquer grupo que vem fazer trabalhos de justiça, de articulação, de organização, e ele nunca proibiu nenhum. E você é mais um grupo, então, a partir de agora, você é que está claro, formamos um grupo de cidadãos que queremos lutar pela justiça. Então você é mais um grupo. Se ele telefonar para cá proibindo, sim, ao telefonar, eu vou, a partir dele, me preocupar. Se aceito você deixar aqui ou não. Enquanto ele não me telefona, vou continuar. Como nós não comunicamos ele onde ia fazer o encontro,
mantivemos no mesmo lugar, mas não comunicamos que ia ser no mesmo lugar, deixamos em aberto para ele não perturbar a mulher lá, a freira, e foi lá. Mas pra quê, coitadinha? Dia seguinte, ele chamou ela na entrevista e Deus passou o sabão nela. Ela foi tranquila, olha, se o senhor tivesse me proibido, eu teria não deixado ele fazer. O senhor não me proibiu, eu não vou antecipar uma proibição. Se eu não sou autoridade, o senhor que é autoridade. E ela então saiu-se muito bem, com muito jeitinho, um jeito muito amável que ela tinha, e engambelou o homem e conseguiu fazer E por acontecer. que o Dom Gênio, então, proibiu esse encontro? Visão curta da questão das relações interraciais no Brasil. Ele é muito ingênuo, desculpa, ele é um homem de direita, ele entende a questão racial como uma questão perigosa, e a consciência do negro para ele é perigo. Por quê? Porque vai, com certeza, criar problemas. O negro vai exigir seus direitos, exigir direito é criar problema. É comunismo. Por isso. Eu estou perguntando isso por causa do seguinte: a gente tem conversado com algumas pessoas, enfim, nenhuma experiência religiosa ainda, né, da hierarquia religiosa, mas algumas pessoas que nos disseram, por exemplo, em 78, houve em São Paulo uma manifestação nas escadarias do Teatro Municipal, né, em Isso. 78, né, foi a fundação do Movimento Negro, né, Uhum. unificado, e que lá teria havido uma ameaça de confronto com a polícia. Em 78 também estamos em pleno regime militar, mas que a polícia se manteve, as forças públicas se mantiveram ao largo assistindo, né? Uhum. E que a impressão que dava é que não havia um confronto direto do poder, enfim, do poder do regime militar, do poder público, da força, né, do governo, contra o movimento negro, enquanto que o senhor está dizendo que dentro da hierarquia católica haveria O essa... conflito existia em todos os setores, inclusive e principalmente na sociedade civil. Porque em 68, o presidente da República, se não me engano, quem foi em 68? O presidente da República? 68 ainda era o Costa Silva. O Costa Silva, então, fez um decreto proibindo, proibindo que os jornais anunciassem notícias sobre racismo, proibindo reunião do movimento negro e reuniões que trabalhassem com a questão racial. Portanto, era proibido. O fato de 78 não ter tido confronto com a polícia foi simplesmente estratégia de policiais em hierarquias consideráveis que, por terem bastante aproximação com pessoas negras, e talvez teria até parentes ali nas escadarias, tiveram a postura de administrar o conflito. Mas que era proibido a reunião de movimento negro. Eu não sabia disso. Em 68, Costa Silva decretou um decreto. O senhor sabe mais ou menos quando foi isso? Em que mês? Não, foi antes das 5, depois das 5, antes de 3 de dezembro? Se não me engano, esse slide da UIBA, nós citamos lá esse documento, esse decreto, o número dele e tudo. Se não me engano, a gente cita no slide, a gente cita esse decreto. Interessante. Era Isso proibido. Não apareceu, não tinha Já conhecimento. entrevistaram quem vocês aqui? A Mauri, Guedo Ferreira, Guedo, Carlos Alberto Medeiros, Lúcia Xavier, Jurema Batista, Marília Santiago, Ivani dos Santos. Interessante, todo mundo da ativa. A nossa ideia esse decreto é importante vocês buscar, porque esse decreto é chave para entender a questão. A imprensa era proibida de citar matérias que envolvessem esses assuntos. Interessante. E você acha que há algum resquício desse momento em 88, na marcha? Em 88, o pano de fundo, não sei se já apareceu para vocês aqui, o pano de fundo. O que falaram para vocês de pano de fundo? Já apareceu. Qual foi o pano de fundo? Caxias, né? A relação com Caxias, né? A relação de quem? Da sua fala no jornal, na revista Veja. Foi. Um pouco mais grave o negócio. Essa comissão aí de guerreira, de padres, seminaristas religiosos negros, essa comissão produziu uma cartilha. O nome da cartilha era Ouvir o Clamor deste Povo Negro, era o título da cartilha, e quem produziu foi editado pela editora Vozes.
E na cartilha nós estávamos propondo derrubar todos os falsos heróis e colocar no lugar verdadeiros heróis. E elencavam como um dos principais falsos heróis do Brasil, o Duque de Caxias. E propunham, portanto, derrubar todo o estado de Caxias do Brasil e colocar no lugar dos Mitos Palmares. Pô, em 88 ainda estava muita coisa mal resolvida na sociedade brasileira, e o Exército viu isso aí como um atrevimento muito grande, e o Exército falou, olha, o Frei David mora onde? Duque de Caxias. Então é Prado Fluminense, que é um bispo, Dom Mauro Morelli. Mauro Morelli é um bispo ultra esquerdista, então está ali o foco do comunismo. Então vamos proibir, vamos. E aí então, quando soube que eu estava participando das reuniões, organizando a marcha de 88, então o exército foi falando, eles vão derrubar a estátua de Caxias agora, ali em frente ao batalhão. E então foi feita a maior aparato militar no Brasil após a ditadura, para não permitir que nós passássemos em frente à estátua de Caxias. Foi uma coisa de louco. Fui perseguido, o telefone foi grampeado. Mas, pessoalmente, me mantive muito tranquilo. E, para mim, era usando por uma verdade, uma realidade. Além de grampear telefones e minimizar ameaças, não passou disso. Não foi além. Tô vivo ainda, né? Ou impressão minha. Tá, de modo que em 88 foi um momento fortíssimo do confronto. Acho que esse incidente da cartilha foi fundamental para dar amplitude à questão do negro no Brasil. O confronto do Exército foi fantástico para melhorar o debate ali. Eu comparo em proporções diferentes o confronto a eficiência do confronto, o uso do confronto foi eficiente para levantar o tema do negro naquela fase. Comparo a força do incidente com a força que temos hoje com a luta das cotas. Para mim, a luta das cotas está trazendo à tona o tema do negro com muita firmeza e vigor, tal qual trouxe, em contextos e realidades diferentes, a questão dos heróis negros a partir do confronto com o Duque de Caxias. Em 88. Em 88, fazendo uma comparaçãozinha. Ou seja, ali deu novo impulso para a questão do negro, e aqui, a cota, novo impulso para a questão do negro. A questão das cotas está mexendo os 4 cantos do Brasil com a referência à questão do negro no Brasil. Bom, antes de a gente ter voltado para as dúvidas que eu tinha, o senhor tinha parado justamente quando o senhor saiu de Petrópolis, expulso lá pelo bispo, e chegou em Duque de Caxias. Isso, foi? Isso. E o senhor ficou 20 anos. Quando foi isso que o senhor foi para o Rio? Pois Duque de Caxias eu acho que eu fui em 82, se eu não me engano. Acho que em 82 para Caxias. 83, fui em 82 para Caxias. Em 83 eu já estava em Caxias, exatamente, 82. 83 foi esse encontro de religiosos. Já estava na Baixada Fluminense, eu já era um militante na Baixada Fluminense. Só para resolver uma dúvida aqui, essa produção do IBASE financiou, tal, esses slides, foi em que ano? Pois é, acho que foi 79, eu acho. Foi 78, 79. Por aí, foi 78, 79. Nessa faixa aí. O trabalho foi nessa faixa aí. E o senhor, então? E naquele tempo eu era militante do Grupo União e Consciência Negra, e o acordo foi entre Grupo União e Consciência Negra e Base para produzir esse slide. O acordo foi entre o Grupo União e Consciência Negra e Base para a produção desse slide. Esse slide apareceu antes nos depoimentos? Não, teve um outro slide que apareceu, mas não foi esse, né? Era o audiovisual. Era um sobre a história da África. Esse slide aí do IBASE, nós acreditamos que nós fizemos mais de 200 cópias para todo o Brasil. Foi algo assim marcante, porque essas cópias, nas comunidades ligadas à Igreja Católica, onde tinha muitos negros, nós conseguimos passar muito desse slide. Eu fiz, acho que mais de 300 projeções, só eu mesmo e com a minha equipe na Baixada Fluminense. Fazendo projeção na Central do Brasil. Em pleno horário de pico, a gente botava lá o projetor de slide e projetava slide sobre a história. E alguém falava sobre o assunto? Não, tinha uma gravação, uma fita gravando. Um audiovisual junto. Audiovisual junto,
Era um instrumento de trabalho e como o povo se prendia no slide, com a voz saindo, né? E nas comunidades, inclusive existe um vídeo, existe uma reportagem. Vocês lembram de um. O SBT tinha um programa especial chamado Documento. Como é que é? Documento Verdade. Vocês lembram disso? Não, né? No caso, SBT, existia um programa especial chamado Documento Verdade. E esse Documento Verdade era 1 hora de programa sobre temas polêmicos. E ele mostrava, o SBT mostrava o crescimento da consciência negra no Brasil a partir do trabalho da Igreja Católica. E ele mostrava então o trabalho dos negros católicos ligado a esse movimento aí dos seminaristas, dos padres negros. Foi 1 hora de programa na rede nacional, no SBT. Eles têm essa fita, portanto. E lá tem um dos blocos desse programa, é 1 hora de programa, então um dos blocos do programa mostrava o meu grupo, né, nós trabalhando em uma favela da Baixada Fluminense, projetando o slide e mostrava o povo fazendo perguntas, mostrava alguma história. Eu acho que vocês poderiam talvez recuperar esse material do documentário que tem produzido. Uhum. Outro documentário nessa linha também, porque nessa fase aí a gente também puxou muito a questão outra bronca que a igreja tem contra mim é que nessa fase aí, a gente decidiu questionar a igreja por ela ser exageradamente eurocêntrica. E propunhamos uma igreja plural, valorizando a cultura indígena e a cultura negra, que também fosse uma igreja plural na sua cultura. E nós demos ênfase muito às missas afro-brasileiras. Missa com tambor, mudamos a missa de maneira assim. Só que as normas da igreja para fazer uma missa são normas ultra rígidas. Até a posição do dedo, a posição da mão, tudo é definido em normas rígidas. Quebramos tudo isso. Tiramos o piano, botamos atabaque, tiramos a toalha branca, botamos a toalha colorida, o padre tirou roupa branca, botou roupa colorida. Foi uma mudança radical. Isso tudo na Baixada? Baixada em vários lugares para onde íamos. Porque nesses 20 anos, a gente, como padre oficial de uma paróquia, fazia 10% de trabalho na paróquia como padre e 90% a gente ia pelo Brasil afora trabalhando com Santo Negro. Foi minha proposta. Eu me tornei padre para colocar a estrutura da igreja de Cristo Negro. Foi essa a minha estratégia. Está sendo ainda essa minha estratégia. Me tornei padre para colocar a estrutura da igreja a serviço do negro. Essa rede de pré-vestibular comunitário que nós criamos no Brasil, ligado ou não à igreja, o despertar do ingresso do negro na universidade aconteceu porque a gente botou radicalmente a estrutura da igreja para esse serviço. Então, os núcleos de pré-vestibular nasciam nas igrejas, nos salões das igrejas, e a coisa ia pegando fogo por aí. Então, foi todo um roteiro que pegou muito por aí. De modo que existe também Primeira identificação que a gente encontrou de financiamento a projetos do movimento negro tinha sido exatamente pelo IBASE, proposto pelo Betinho, projeto sobre a Frente Negra, em 1983. E eu estou vendo que esses slides que foram produzidos com apoio do IBASE em 79, anteriores. Achei interessante. Você estava falando que teria a ver com a consciência racial do Betinho, que já era anterior. Porque esse slide é por aí sim, é por aí. Agora, daria para procurar com mais detalhes essas datas, porque a questão da data é fundamental conferir depois, né? O fato é que precisaria ver se eu realmente estou convicto. Eu não estou, agora que só falo, eu não estou tão convicto se foi 79 mesmo, não. É bom depois averiguar essa coisa das datas. Mas o Betinho realmente foi alguém chave. Ele tinha uma consciência racial muito madura. E ele criou uma equipe de pessoas negras. Ele fez um financiamento. Uma das linhas de financiamento do projeto, uma das linhas de financiamento do IBASE foi um projeto voltado para a negritude. E ele contratou uma universitária recém-formada chamada Vânia Santana. Já entrevistaram? Não. Seria fundamental entrevistá-la. Ela é alguém que faz parte dessa história aí, e continua ativa, bem ativa. Vânia Santana,
devo ter o telefone dela aí. E, portanto, ela foi a coordenadora desse projeto do IBAS. Ela tem esses dados com precisão, tem esse slide, ou se não tem na casa dela, vai conseguir fácil esse slide para vocês. E também nesse período aí, já vou botar lá para 86, saiu uma produção também. é, Porque em 85 conseguimos convencer a editora Vozes de criar uma coleção chamada Negros em Libertação. Vocês conhecem essa coleção? Ouviram falar dessa coleção? Uhum. Ah, fala aí. Tá, e aí, essa coleção, portanto, lançou, se não me engano, 8 volumes diferentes de livros. Era uma coleção muito solta no sentido estratégico, que a gente queria lançar ali livros e cartilhas. Queria produzir para os segmentos da universitário e segmento popular, na coleção Negros em Libertação. E uma das cartilhas que a gente lançou um dos trabalhos que lançamos aí nessa coleção foi um trabalho do IBASA chamado, o título era Negros no Brasil, Dados da Realidade. E se eu não me engano, esse material saiu em 88 ou 89, não tenho certeza não. Mas quem coordenou também esse material foi a Vânia e transformou, portanto, em uma cartilha muito bem elaborada, que foi outro marco na luta da comunidade negra, mais popular do que, me parece que a comunidade negra mais popular religiosa, católica, usavam esses materiais estratégicos. Os demais segmentos me parece que não estavam muito por aí não. Esse método aí de tentar atingir um povo por isso, usando a tecnologia, me parece de maneira volumosa era baseado pelos negros católicos, me parece. E aí em sintonia com o IBASE, porque a Consciência Negra foi um grupo católico, né? Depois rachou com a Igreja Católica. O Grucom. O Grucom, Como é que foi? O senhor acompanhou esse Um racha? pouquinho. O senhor fazia parte do Grucom? Eu fazia parte do Grucom, ele nasceu, e o racha, se não me engano, foi a data exata eu não lembro não, mas vamos botar que o racha tenha sido em 80 e... Meu Deus. Racha, eu acho que foi em 81, o racha. Porque o racha aconteceu por quê? Porque é um grupo de pessoas negras que passaram a ter... fizemos vários seminários sobre o negro no Brasil. E com gasto financeiro da CNBB. É bom também trabalhar essa questão aí, que acho que o primeiro financiamento mesmo para a comunidade negra veio da CNBB, Conferência Nacional dos Negros do Brasil. A CNBB financiou grandes assembleias do Conselho do Grucom, o objetivo era criar um grupo de negros católicos que trabalhasse com qualidade a questão do negro no Brasil. E ao nascer esse grupo de negros católicos, trouxemos junto para esse grupo pessoas que não católicas, pessoas que eram militantes de esquerda, de maneira bem convicta, e trouxemos para essa reunião também, para essas reuniões. E esses grupos, então, esses grupos de negros de esquerda, que não tinham referencial católico, e outros católicos que tinham grandes conhecimento histórico da igreja no Brasil e no mundo, nas primeiras reuniões desceram um volume imenso de crítica à igreja, dizendo que ela não tinha autoridade para trabalhar com o tema do negro, porque ela foi a maior escravagista do Brasil e do mundo, e que não aceitava a igreja cabestrando, botando o negro em cabresto e fazendo ensinando o negro a lutar pelos seus direitos. Que essa igreja foi violenta, escravizou o negro, viveu da escravidão, beneficiou-se da escravidão, e que, portanto, não admitia que a igreja criasse uma pastoral do negro. E em uma das grandes reuniões da Consciência Negra, que estava discutindo o rumo do trabalho, nós, negros católicos, queríamos usar como estratégia botar a igreja a serviço da causa, e esses negros não católicos e outros católicos não admitiam essa estratégia e queria que todos os negros trabalhassem a militância negra fora da igreja. E aí houve uma votação se deveria ser pastoral do negro ou se deveria ser um grupo independente. E na votação ganhou ser um grupo independente, por pouquíssimos votos. E aí o pessoal que era negro e tinha consciência que não podia deixar a Igreja Católica fora, ela tinha que suar a camisa para lutar pelo negro. Se a Igreja Católica contribuiu
com o mal-estar da escravidão, ela tem que hoje contribuir com a libertação. Era a nossa estratégia. Só que negros com visão radical e não discutindo estratégia, quebrou isso daí. Então saiu fora do Consciência Negra e nós, que tínhamos consciência que tinha que continuar isso, retomamos o trabalho com o nome grupo, com o nome de Agentes de Pastoral Negros. Uhum. Então, mais uma vez, demorou alguns anos, estourou o mesmo conflito. E mais uma vez, outro racha. Ficou os APN como um grupo civil, e aí de vez a gente decidiu radicalizar. A gente sempre trabalhou de maneira mais assim estratégica, tendo um nome mais aberto, para acolher qualquer um que quisesse baixar com a gente. Só que o pessoal vinha e, mais uma vez, a discussão pegava um rumo de radicalismo e não entendia que a questão do negro é estratégica. Não entendia isso. Deixar branco de fora dessa luta é punir o negro duas vezes. Primeiro, não fomos nós que fizemos essa bobagem de botar a escravidão no Brasil. Não fomos nós. Não fomos nós que enriquecemos a escravidão no Brasil. Portanto, querer deixar o branco de fora da mudança dessa realidade é a ingenuidade nossa. Portanto, o branco tem que suar a camisa, tem que investir sim nessa causa. Foi essa estratégia e continua sendo até hoje de quem continuou na Igreja Católica. E aí então ficou por um lado os APNs e por outro lado nasceu a Pastoral do Negro. Então, os agentes da Pastoral do Negro não é a mesma coisa que a Pastoral do Negro? Não é, não. Então, você me explica, por favor. Ou seja, a Agente Pastoral do Negro é um grupo social a religioso. A religioso. Mas tem esse Desculpa, nome de plurirreligioso, plurirreligioso, não, desculpa, é plurirreligioso. Ele não é católico, é não católico, ele é plurirreligioso, tem de tudo, e portanto, não. Só que a maioria das pessoas são católicos. Só que são pessoas que têm uma visão radical e fazer o quê? E hoje em dia, quem faz parte dos agentes da APN e da Pastoral do Negro? Quem faz? São vários. Mas como assim quem faz? Vários. Tem várias pessoas que fazem parte. Tem coordenações nacionais, coordenações regionais. Pastoral do Negro também tem coordenação nacional? A Pastoral do Negro, vocês podiam falar com o Padre Jurandir, na CNBB Brasília. Ele vem ao Rio, vai estar no Rio de Janeiro. E procurar o Padre Jurandir, que participou dessa história toda aí também. E o senhor então saiu da Pastoral, o senhor não participa da Pastoral do Negro? Em 83, decidimos investir de maneira radical na questão do ingresso na universidade. Vimos que era a melhor estratégia, avaliando a questão a questão das pastorais, ele estava muito preso a trabalhar o negro dentro da Igreja Católica, discutir a questão do negro na Igreja Católica. E para mim o ponto número 1, a meta número 1 era o negro da universidade. Quem mudar o Brasil primeiro era o negro da universidade, não na Igreja Católica, ou não seja onde for que seja, era na universidade. E eles tinham, era uma prioridade mais com um grau de investimento não grande. Olha, minha vida é esta, universidade. Quero dedicar minha vida ao negro na universidade. Por quê? Porque concluí... Por quê? Porque minha família, muito pobre, caiu na pobreza muito grande com a questão da história da minha família. Vou morar numa favela, uma região muito pobre. Em Vila Velha? Em Vila Velha. Não tínhamos água, não tinha luz, não tinha banheiro, não tinha nada, uma casa de miséria total, e assim vivia meu povo. Ele e a Maria eram negros nessa realidade que eu vivia, e via minha mãe que repetia constantemente uma frase, e filho dela, nem que ela ficasse noite e dia lavando roupa e passando roupa, filho dela jamais podia ficar um dia sem estudar, e que o estudo é que ia dar dignidade aos filhos dela. E assim ela fez. Essa mulher lavando roupa conseguiu, portanto, que todos os filhos dela tivessem faculdade. Os 7? Todos eles tivessem faculdade. E todos eles estão formados, e todos eles são classe média hoje. Um dos meus irmãos é juiz, dono de... por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, vocês conhecem ali na Praça Tiradentes, Praça Tiradentes, ali na esquina da Praça Tiradentes, está sendo construído agora 2 hotéis, vocês chegaram a ver? Sei, eu estudei ali no FIX, do lado. Isso. Aqueles 2 hotéis é um pool de proprietários, entre eles meu irmão. Ou seja, era favelado, morava... não tinha nem água encanada, não tinha luz. E o fato da estratégia traçada por minha mãe, de que a faculdade era um instrumento de libertação e de mobilização social, a estratégia eu assimilei com garra. Se eu agora descobrir minha negritude,
E se eu fiz faculdade e se minha mãe me ajudou, eu quero agora colocar a estratégia dela em prática em uma macro realidade. E Deus está dando certo. Então, conte pra gente um pouquinho esse início do Do pré-vestibular. pré-vestibular, isto. Então, o pré-vestibular nasceu a partir de uma reunião que fizemos em São João de Meriti, na paróquia dos franciscanos, com a juventude franciscana da paróquia. E descobrimos que de cada 100 jovens, apenas um tinha interesse, tinha proposta de fazer uma faculdade. Os demais todos estavam já adaptados em ser mão de obra barata. E isso De cada 100, cada apenas 100, apenas um. Isso me deixou muito quebrado. E aí comecei a discutir a questão do negro, né, dentro da pastoral do negro, dentro da consciência negra, dentro da... Ou seja, todo grupo que eu participava levava a questão do negro na universidade. E a gente então foi e fez nascer, portanto, em 89, tivemos uma reunião em São Paulo, 89, hein? Uma reunião em São Paulo, com um grupo de negros católicos, e um dos temas centrais foi isso daí, a exclusão do negro na universidade. Então existia lá em São Paulo o Padre Batista, padre negro, muito guerreiro, Padre Batista, e aí marcou-se uma reunião com o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Objetivo: propor ao cardeal que ele era o chanceler da PUC, São Paulo, determinasse 100 bolsas, 200 bolsas, sei lá, número de bolsas, para negros do Brasil inteiro que estivessem trabalhando e lutando em prol da consciência negra. Então, seriam bolsas destinadas para pessoas negras que lutam pela causa. Essa era a proposta. O cardeal topou o desafio e mandou um bilhetinho lá para o reitor, para ele estudar e colocar em prática essa proposta. O reitor, de maneira muito violenta, muito racista, disse não, que aquilo era racismo, não admitia que a faculdade, que a PUC fosse usada para atos racistas. E, portanto, o homem não botou em prática a proposta do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Este fato me fez buscar estratégia. Então, bom, se aqui a coisa está brecada pelo reitor, se o reitor teve o poder de brecar a fala de um cardeal, vamos buscar outro caminho. Então, no Rio de Janeiro, vamos fazer nascer um pré-vestibular para ajudar o pessoal a entrar nas faculdades públicas e vamos tentar convencer pessoas para ajudar a gente, cedendo bolsa em universidades particulares, como a PUC Rio, mas hora nenhuma usar o tema negro, o nome negro. Vamos falar para carentes, nome carente. Bom, o pré-vestibular, vamos radicalizar. Vamos nascer pré-vestibular para negros. O acordo de bolsa, vamos fazer uma estratégia. Bolsa para pobre. E aí fundamos o pré-vestibular, começamos a discutir sobre o pré-vestibular e percebia que não conseguia montar a equipe de professores. A proposta era só professores negros e só para alunos negros. Isso em 89 começou essa discussão. Em 89 começou a discussão na Pastoral Fluminense, a partir da primeira reunião de São Paulo. E aí então a coisa ia pegando fogo em 89, 90, 91 e não nascia esse pré-vestibular. Por que não nascia? Porque descobrimos que não existia negros na nossa região preparados em universidade para ser professor de pré-vestibular. E queriam fazer um pré-vestibular só com professores negros. Não existia essas pessoas disponíveis. A nossa realidade Pastoral Fluminense não tinha negros preparados na universidade para estar pré-vestibular. Isso nos levou a um trauma, levou a grandes discussões. E aí então em 92 decidimos abrir. Aceitar qualquer um que quisesse ser professor. E iríamos ser só aluno negro. Isso em 92? E por que inicialmente a decisão era que só fossem professores negros? Porque nós queríamos que fosse um grupo para radicalizar a consciência negra no Brasil. Radicalizar mesmo, porque a gente estava achando que era muito lenta a questão da consciência negra. O despertar do povo estava lento demais. Nós queríamos radicalizar para criar tumulto, para criar fatos, para balançar mesmo. E realmente criou. A primeira vez que a gente anunciou isso para vestibular para negros, eu digo só os professores. Por que tinha que ser inicialmente? Radicalizar. Em sala de aula a gente queria que eles trabalhassem matemática com questão com visão racial. Trabalhasse geografia com visão racial. Trabalhasse português com visão racial. Textos raciais, etc. Na área de matemática, na África
foi construída uma estrada passando, tangenciando, ou seja, tudo ia ser do contexto Paulo Freire a partir do contexto africano, aquele contexto afro-brasileiro. A proposta não foi para frente por vários problemas, entre esses daí, e alguns professores brancos que estavam se propondo não aceitaram, porque falou que era radicalismo, não quiseram contribuir. E aí então a gente foi e retrabalhou, mantemos para alunos negros, mas acolhendo qualquer professor voluntário. E aí começou a aparecer alguns professores brancos e negros para ajudar, e montamos em 93 a primeira turma. Em 93, então, a primeira turma montada, o tipo era para negro, mas tinha mais ou menos, vamos chamar aí, uns 30% de brancos no pré-vestibular. Entre alunos, a gente radicalizou do nome, mas deixou mais light na composição. E aí estourou uma revolução dentro desse pré-vestibular. Professores e alunos brancos e negros, não conscientes, falaram, ou vocês tira o nome negro, ou nós professores, nós vamos embora daqui. E foi vai, vem, reuniões, mais reuniões, faz, não faz. E com muita estratégia conseguimos convencê-los de não tirar o nome negro, mas botar outro nome, incluir o nome carente. E aí ficou. Porque inicialmente era só pré-vestibular para negros. Aí ficou, na segunda etapa ficou pré-vestibular para negros e carentes. O trabalho foi adiante. Então a palavra carente amorteceu os conflitos e a própria sociedade começou a acolher mais a ideia. A própria sociedade, a imprensa começou a acolher mais a ideia. Então, ou seja, a coisa começou a andar com mais desenvoltura, não tendo grandes barreiras como tinha na primeira etapa. E o trabalho pegou pique e nesse interim conseguimos um acordo com a PUC, o PUC Rio, para bolsa para pobres. Ali tirou a palavra negro, pobre. A PUC, então, aceitou o acordo. E aí, a partir dali, no discurso para o povo, a gente dizia para negro. No discurso para a PUC, dizia para pobre. E conseguimos, portanto, com isso, ao longo desses 11 anos, colocar mais de 700 pessoas na PUC fazendo faculdade com bolsa de estudo. Com 100% de bolsa de estudo. E hoje temos. Você conhece alguns alunos que formam na PUC? A gente conhece, inclusive, uma colega de faculdade fez uma pesquisa sobre o PVNC. Carla Ramos trabalhou no PVNC de São João do Meriti mesmo. E fez então a gente conversava muito sobre isso. Você estudou na PUC, você também? Estudei na UFRJ. Ah, e ela era aluna da UFRJ, mas fez uma pesquisa na UFRJ. Tem contato com ela você ainda? Tenho. Ótimo. Passa meu e-mail agora. Passa meu e-mail para ela, para a gente voltar, fazer contato, então. Bom, e aí, então, o trabalho continuou, os núcleos foram crescendo, e aí, em 95, já era mais de 34 núcleos, por aí assim. Em 95 já era um movimento grande. E aí estourou um outro conflito. O conflito foi que só se aceitava que os alunos do PVNC prestassem vestibulares em faculdades públicas. E não se aceitava mais faculdades particulares. Porque achava que aluno era do povo e, portanto, não poderia ter acordo de bolsa. E isso porque, na prática, a disputa era muito injusta, grande número dos aprovados dos pré-vestibulares ia para a PUC e não era nas federais, nas públicas. E aí puxou essa discussão, isso pegou fogo, deu grande quebra-pau. Entendi. Que não havia uma quantidade X de bolsas na PUC? A PUC era aberto, todos que passassem tinham bolsa imediatamente. Isso. Tá? E aí, entre os que passavam na PUC e os que estavam passando nas públicas, o número da PUC era bem maior, aprovado na PUC. E o número das públicas é bem menor. E aí, então, algumas lideranças começaram a dizer que o projeto estava desvirtuando, porque estava botando a maioria dos alunos nas particulares, não nas públicas. E eu tinha falado, gente, olha, isso é uma visão errada de vocês, porque vocês têm que lembrar que a PUC é a faculdade filantrópica, ou seja, não paga impostos. E esse imposto não pago tem que investir no pobre. Só que até então, por não ter pobre disputando PUC, a PUC investia no classe média em crise financeira. O classe média entrou na PUC pagando. 6 meses depois o pai ficava desempregado, batia na porta da PUC pedindo bolsa, dava bolsa porque não tinha ninguém para dar bolsa. Dava eles, classe média. E que, portanto, a proposta nossa era a PUC, a faculdade de excelência, ser um espaço estratégico para o pobre entrar e mudar suas vidas.
Mas um grupo grande não aceitava. E me expulsaram do PVNC, dizendo que eu era uma pessoa anti-universidades públicas, e meu método era querer botar o pessoal nas particulares. E brigas normais políticas, tinha vários grupos políticos dentro do PVNC, era um movimento muito aberto, a gente trabalhava de maneira muito aberta, era plurirreligioso, apesar de estar ligado a nós católicos, nós que fazemos. Ou seja, a crise do Consciência Negra, a crise da PVN, estourou no PVNC. A sede era na igreja São João de Meriti, as pessoas que mais jogavam para o trabalho acontecer era padre, freira e pessoas ligadas à igreja católica, mas outras lideranças não católicas vinham e em todas as reuniões era grande quebra-pau. E aí a gente avaliou, puxa vida, o gasto de energia que perdemos com essas brigas é tão grande e podia estar aplicando isso para lutar pela inclusão do nosso povo nas universidades. E aí decidimos então radicalizar. A gente falou, olha, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos então criar 2 entidades. Mantém PVNC, todos nós somos PVNC. Só que eu não abro mão da estratégia de botar quem quer entrar na PUC e outros particulares que deem bolsa. Então eu proponho, todo mundo somos PVNC, todos nós somos PVNC. E aqueles que querem bolsa em particular disputar também vão então pedir de inscrição na Educafro. Então a Educafro vai ser uma entidade ligada, vou criar a Educafro só para cuidar de bolsa de estudo. E, portanto, a gente tem as duas coisas, vocês PVNC estão livres de bolsa de estudo, PVNC continua só com públicas, mas eu não quero jogar no lixo essa grande estratégia. Então, qualquer aluno de PVNC ou de qualquer outra entidade da sociedade brasileira pode disputar bolsa na PUC, basta ser negro e pobre. Aí eles acharam que era maneira boa e aceitaram. E aí então eu continuei no PVNC e fundei a Educafro para poder atender. A meta era essa aí, só atender bolsa de estudo. Então nós íamos nas reuniões na reunião de PVNC normalmente, como um dos fundadores, como um dos articuladores, e fundei a reunião da Educafro. E era só universitário. Reunia 800 universitários aqui no Rio de Janeiro. Era uma coisa fantástica, era um movimento assim, incrível. Vale a pena recuperar algumas fotos daquelas reuniões. Fotos, imagens. O senhor tem? Eu sou super relaxado para a história. E aí você fala, eu falo que tem, mas onde é que está? Eu falo, está na redação dos jornais. Terá que fazer pesquisa na redação dos jornais para ter essas fotos. E tá aí, que eu saiba, deve estar mais de 200 fotos nos jornais. Agora me diz uma coisa, quem continuou no PVNC? Como é que você podia impedir o aluno do PVNC de se inscrever no vestibular da PUC? Eles impediam, o PVNC impediu. Antes da fundação da Educafro, 6 núcleos proibiram seus alunos de se inscrever na PUC. 6 núcleos proibiram. Então, aluno do meu núcleo só pode se inscrever nas públicas. Então, frente a esse contexto, chovendo de aluno, batendo na porta, Frei, me ajuda, eu quero disputar PUC, que eu sei que na PUC eu passo, na pública eu não passo, eu vou fazer todas, Frei, mas eu vou ficar naquilo passar, se meu irmão é um direito seu. Só que você pertence àquele núcleo, e é norma minha só atender e me encaminhar para a PUC quem a coordenação autorizar. Então você sai do núcleo, vai para o núcleo que autoriza. Aí era uma debandada de aluno para outros núcleos. E aí me falaram. O argumento exatamente era qual? Era que o aluno do pré-vestibular comunitário deve lutar pelas públicas, que a pública é nossa. Entendeu? Como é que você entendeu? Entendi isso. Que a pública é da população, então teria. Isso. E qual era o meu discurso? Olha, gente, a pública é nossa, não abro mão da pública. Só que vocês têm que lembrar que 20% das particulares também são nossas, são filantrópicas. Elas são obrigadas a investir 20% em bolsa de estudo. Não estão fazendo por culpa nossa, por omissão nossa. Então, vamos buscar essa nossa parte lá. Contra. Bom, perdi em votação. Houve uma votação do PVNC, eu perdi. Disse, bom, gente, perdi. Respeito a votação. Então, a partir de hoje, PVNC não mais discute bolsa. E eu vou, então, fundar a Educafro só para trabalhar com bolsa de estudo. E fundei. Então, meu estilo foi sempre assim, eu discuto até onde der para discutir. Mas quando o pessoal não entende, eu respeito a não compreensão e procuro soluções. Antes dessa discussão, houve outra discussão em 94. A discussão, olha que loucura, essa, gente. essa foi quando? Essa foi em 96. 95, 96, essa aqui.
Essa foi em 96 e 96. Em 94 houve outra discussão perigosa, complicada, doentia, que era a seguinte: eu caí na besteira, não, eu acho que não foi besteira não, de propor em uma assembleia nossa do PVNC, propor que abríssemos um processo contra a UERJ, a UFRJ, a Unirio e a UF. Por quê? Porque a Constituição falava é proibido qualquer discriminação, inclusive econômica. Eu provei para eles que essas 4 universidades estavam discriminando os pobres, porque eles não tinham dinheiro para pagar a taxa do vestibular. E não podiam fazer o vestibular, estavam sendo discriminados. E que abrissem um processo. Meu Deus do céu, para que eu falei isso? Essa proposta de abrir processo contra as faculdades públicas é uma estratégia do Frei de destruir a universidade pública. Porque, nossa, abrir processo vai desmoronar a faculdade pública. O Frei quer dar ênfase à particular, que é a PUC. Então, o pessoalzinho que tinha uma bronca de igreja, então tudo que o Frei Davi falava, o Frei Davi é a igreja. Então, não presta. Se o Frei Davi é a igreja, o que ele fala não presta. A igreja não presta para eles. Era um grupo de pessoas anti-igreja, anticlericais mesmo. Era assim uma coisa doentia quase. Imagina, você está falando uma besteira, gente. Se nós abrirmos um processo contra as públicas, nós vamos triplicar ou quadruplicar o ingresso do pobre nas públicas. É justamente o contrário que estão fazendo. Pum. Votação. Perdi. Perdi por 48 a 52, coisa assim. Ok. A partir de hoje, assumo com vocês, enquanto a VNC, nunca mais lutar por processo contra as universidades públicas. No entanto, quero lembrar a vocês que eu, além de ter a identidade do VNC, eu tenho a identidade de ser cidadão brasileiro. Vocês não podem me privar de, como cidadão, eu ir lá na justiça abrir um processo. Eu, Frei Davi, com meu CNPJ, com meu CPF, abri um processo contra as faculdades públicas. E fui, como cidadão, abri o processo, ganhamos o processo, e aí todo aluno do PVNC, individualmente, contra a vontade do PVNC, foi entrar, disputar as isenções desse processo. E aí o pessoal, tá vendo, ele tá furando as propostas, ele é furador de propostas, ele é democrático. Esse papo de esquerda aqui, que sempre faz confusão demais, né? Muitas vezes erra, muitas vezes acerta. E aí, então, com isso, então, com o passar do tempo, a gente convenceu que eles erraram na estratégia e passaram a aceitar luta de processo jurídico contra as faculdades públicas. Hoje eles lutam também. Bom. Mas a PUC, não. A PUC, bom, não, peraí, e aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que a Educafro só trabalhava com alunos, eu, Frei Davi, era PVNC, e eu, Frei Davi, ao mesmo tempo, coordenava outra entidade, que tinha como missão potencializar o ingresso de negros e pobres em universidades particulares filantrópicas, tirando da faculdade o domínio das bolsas e botando na mão do pobre. Quando é que fundou a Educafro? Foi em 96? 97, por aí, 97. E aí então, a estratégia deu certo. Só que o povo que vinha para participar da Educafro não queria participar do PVNC. Houve um grande esvaziamento das reuniões do PVNC. Reunião que tinha 400 pessoas passou a ter 40, 30 pessoas, 50 pessoas, e a multidão toda passou para a Educafro. E aí essa multidão então começou a exigir que a Educafro também tivesse pré-vestibular. Senão a nossa meta não é pré-vestibular, é PVNC. Nós somos PVNC e trabalhamos também com... Aí as pessoas me questionaram porque eu mesmo não estava mais indo na reunião PVNC. Como é que eu dizia que eu era PVNC? Senão você tem razão, eu realmente está faltando coerência da minha parte. Aí colocamos numa reunião do pessoal que vinha nas reuniões do Educafro, colocamos a questão. Botamos em votação. 99% foi a favor da Educafro ser uma entidade que também tivesse pré-vestibulares. E passamos a botar pré-vestibular também. Isso em 98, se não me engano, 97 fundou, 98 mudamos, 98 por aí, se não me engano. Introduzimos então pré-vestibular também na Educafro e, infelizmente, grande parte dos núcleos do PVNC transformaram-se em Educafro.